Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Matthew Henry, um grande comentarista bíblico, praticamente contemporâneo de Wesley, dizia: a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. E nós precisamos entender que essa lição é apresentada já de cara para aqueles que precisam de um posicionamento para aceitar o convite de Cristo. E o Senhor está dizendo: eu espero que você vire as costas para tudo, mas nunca vire as costas para mim. E ele diz: quem olha para trás, quem vai considerar o que está ficando, não é apto para o reino de Deus. Essa é a primeira barreira, a barreira da conversão. Vamos falar da segunda barreira, que é a barreira da santificação. Quando Wesley diz, na primeira experiência, o cristão é tirado do mundo, ele está falando de um ambiente, do lugar de convívio e das práticas. Mas quando ele diz na segunda, o mundo é tirado de dentro do cristão, agora ele está falando a respeito de vínculos que às vezes podem permanecer no coração de alguém que já deixou aquele lugar e aquele ambiente. Palavras do nosso Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 17 e no versículo 32, ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Do que é que Jesus está falando? A história é conhecidíssima, mas mesmo assim eu vou citar dois versículos de Gênesis 19. No capítulo 19 nós temos o versículo 17, onde o anjo dá uma instrução, e no 26 nós temos o relato do que acontece quando a instrução do anjo que tira a família de Ló, lá de Sodoma e Gomorra, quando ela é desobedecida. No verso 17, o texto diz assim: havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás. Repita isso comigo: não olhe para trás. Ele diz: não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja ao monte, para o monte para que você não morra. Mas no verso 26 a Bíblia diz: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Esse é um daqueles textos bíblicos de estilo Jonas, no ventre um grande peixe, que as pessoas contestam e dizem: não deve ter sido bem assim. Jesus valida o episódio e diz: lembrem-se da mulher de Ló. Romanos 15:4 diz que tudo foi escrito, que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Paulo diz em 1 Coríntios 10:11 que essas coisas registradas, essas histórias da antiga aliança, elas foram escritas para nossa advertência. Agora Jesus está sendo específico: lembre-se da mulher de Ló. O que é que Jesus quer dizer com isso? Vocês também não podem olhar atrás. Agora, vamos considerar a história da mulher de Ló. Ela, junto com seu marido, com as suas filhas, já tinham saído de Sodoma e Gomorra, uma figura do mundo e de um ambiente de prática intensa de pecado. Deus já os havia tirado de lá. Então nós não estamos falando de algo que figura o cristão saindo do mundo, eles já tinham saído. Mas o que significava aquela olhada para trás? Saudade daquilo que você deixou. Então, quando falamos do mundo ser tirado de dentro de nós, significa que no meu e no seu coração não deve haver saudade de nada que nós abandonamos. A palavra traduzida olhou, quando fala de olhar para trás, do original hebraico ali, em Gênesis 19, é nabat, e significa contemplar, mostrar consideração a, prestar atenção, não aquela olhadinha rápida de rabo de olho. É aquilo que a gente definiria como uma boa encarada. Era um olhar de saudade. Perdemos tudo isso, tudo que ficou para trás. E sabe, muitas vezes as pessoas, em vez de celebrarem a salvação, elas acabam mais sofrendo aquilo que deixaram para trás. Eu me lembro de um amigo, pastor de uma igreja que eu preguei no entorno de Brasília, numa das cidades satélites. Eu não sei como nós entramos nessa conversa, mas de repente ele falou: cara, você não sabe o que me aconteceu aqui algumas semanas atrás. Nós voltamos de um retiro, coloquei 2 pessoas para testemunharem sua conversão, Era um culto com ênfase evangelística. A gente queria usar aquilo para fortalecer a mensagem, mas um terceiro, que não estava no script, que nós não tínhamos convidado ele para falar, ergueu a mão e falou: pastor, eu posso também contar minha história, o senhor sabe que é forte. E disse: vem. E esse camarada subiu, pegou o microfone e começou a falar de como era a vida antes de Cristo. O como ele viveu na devassidão, nos vícios, mas de repente esse camarada que está falando lá de onde saiu, de onde Cristo tirou, ele para, dá um suspiro e diz: eita, tempinho bom aquele. E o pastor disse que na hora sinalizou a turma da mesa de som: corta o som do microfone. Ele falou: cara, me deu um trabalho arrumar aquilo, porque o camarada que deveria encorajar os outros a desistir do que tem e se voltar para Cristo, está dizendo: olha, se você converter como ele, vai cortar o seu barato, ele vai acabar com essa alegria. Na verdade, eu tenho saudade do que deixei.
Né? Uma pessoa que está vivendo dessa forma, isso não significa que nós, os que convertemos, não vamos ter que lidar com esse processo e vencer isso. Significa que nós não podemos nos omitir sobre o fato de que isso acontece e a maneira como temos que tratar. Então não estamos julgando quem sente saudade, estamos orientando. Não há uma opção de se olhar atrás. Quando Deus abriu o Mar Vermelho na geração de Moisés, quando abriu o Jordão na geração de Josué, ele sempre abria só para o caminho de ida. Não tinha esse negócio de quem mudar de ideia, eu abro de volta. A proposta de Deus é sempre me siga e se posicione para não voltar. Se você olha para trás, você não é apto para o reino de Deus. Então não importa se é na barreira da conversão, não, ela já foi superada, não importa se é a barreira da santificação, nós precisamos compreender essa instrução de Cristo, sobre lembrar da mulher de Ló. Deus trabalha aspectos diferentes, e eu gosto dessa definição do chamado de John Wesley. Quando ele fala desse chamado inicial para a conversão, Deus quer nos tirar de um ambiente que permaneceram em nós, precisam ser tirados de dentro de nós. E esse já é uma segunda etapa do processo de santificação e do desdobramento divino. Quando falamos sobre não olhar atrás, eu acredito que nesses dois momentos, seja a hora de sermos tirados do mundo, ou depois na hora do mundo ser tirado de dentro de nós, eu acredito que o desafio de ter um posicionamento firme e não olhar atrás permanece de pé. Então, por quê? Porque existe o perigo de voltar para o lugar de onde saímos. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, Gálatas, olha, vocês foram libertos de um jugo do pecado, agora estão se deixando colocar debaixo de outro jugo, que é a lei. Mas o que ele está falando também serve para a gente que foi liberto de um jugo e quer voltar para o mesmo jugo do qual foi liberto. Paulo desabafa em 2 Timóteo 4,10, falando a respeito de Demas, um dos seus cooperadores. Sabemos disso por outras menções, outros textos bíblicos, mas aqui ele diz, Demas me abandonou, tendo amado o presente mundo. Algo de atração em relação ao mundo nunca foi arrancado do coração, até que ele finalmente olhou para trás e acabou voltando. Em 1 João 2, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17 de 1 João 2 diz, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.